Boa noite, Curitiba. O programa Debate Aberto está de volta depois de 30 dias de lua de mel com a minha digníssima esposa, Fabiana. Aproveitar e mandar um beijo para ela. E quero dizer que é um prazer estar com você de novo, entrando na sua casa e tendo a sua audiência. Nós estamos no ar pela CWB-TV, a TV comunitária de Curitiba, e também você vai nos encontrar nos canais da Parabólica. O entrevistado de hoje é um amigo de longa data, advogado, comentarista político, que eu conheço há muito tempo, meu amigo Gebuque. Gebuque, seja bem-vindo ao programa Debate Aberto. Muito obrigado. Quero dizer a você que eu, Bernardo, eu estava ansioso para ver o Debate Aberto. Eu já assisti o programa até porque tenho laços históricos com a CWB-TV, porque aqui já estive com muito orgulho e muita honra, e sei da penetração deste canal de televisão, sei da importância do seu programa também. E por que sei? Porque eu conheço o Bernardo antes de ele ter nascido. Né? Por que eu conheço? Porque eu sou amigo do pai dele, amigo da mãe dele, a mãe dele é professora de educação física, como eu, frequentou a mesma faculdade que eu, e eu tenho laços muito afetivos com a família do Bernardo. É verdade. Na verdade, um dos tios dele, meu amigo, meu compadre, meu ídolo, grande um político que marcou a história da política paranaense, marcou o esporte paranaense. Me refiro, evidentemente, ao deputado federal Max Rosman, de saudosíssima memória para mim, meu compadre. Eterno deputado, né, Gê? Para mim, sim. Embaraça a voz de nós dois quando falamos dele, na verdade. Companheiro por quem eu tenho e terei sempre carinho, respeito e, sobretudo, gratidão. Com certeza. Gê, vamos começar a nossa entrevista falando um pouco da tua participação, da tua atual participação na televisão aqui do Paraná, e que causou nos últimos dias e nos últimos meses um grande furor. Todo mundo ficou preocupado com o Gebuque e tal. Você está ocupando o cargo de comentarista político lá na bancada do Jornal da Massa, às 7 horas da manhã, e no mês passado teve um afastamento, você se despediu do ar muito emocionado, comoveu o estado todo, e agora você retornou. O que levou àquele afastamento e o que levou ao retorno, Gebuque? Bom, o afastamento deveu-se a uma decisão da empresa, através do seu diretor responsável, que é o diretor artístico, que entendeu que o jornal precisava sofrer uma modificação naquele momento. Uhum. Claro que todo mundo sabe que nós fazemos comentários extremamente contundentes, uhum, que não raras vezes esses comentários criam problemas, não só para a empresa, como problemas pessoais para os próprios comentaristas. uhum. Né? Volta e meia aparece uma açãozinha. Não, para efeito de ilustração, no momento eu respondo uma ação que é movida contra mim e contra meus companheiros, uma ação movida pelo Celso da Baixada. Celso da Baixada. O Celso da Baixada é o presidente do Clube Atlético Paranaense. Uhum. Essa é a ação do momento. E, evidentemente, a empresa entendeu naquele momento que deveria fazer uma modificação na estrutura do jornal. Passou a apresentar o jornal com a estrutura tradicional, né, aquele jornal sem comentarista e tal. Para nosso gáudio, nossa surpresa e, sobretudo, nossa gratidão, uhum, a população envolveu-se no assunto. Através das redes sociais, ligações. Que para mim é uma surpresa, Bernardo. Para você não. Veja, teu próprio estilo, uhum, como entrevistador, você já se vale da tecnologia. Uhum. Mas eu sou um homem de 62 anos, então, evidentemente, para mim, a rede social é uma força que eu descubro todo dia. Mas sabe que quem gosta de você e quem gosta de política e participa da rede social, ficou muito feliz de ter você no Facebook, porque você é um cara que vai levar conteúdo para o Facebook, que muitas vezes acaba ficando só naquela coisa de uma fofoquinha ali, outra lá, ou fotinho do namorado nadando na piscina, e você vai levar um pouco de conteúdo para o Facebook. Vamos organizar um negócio aqui, me dá tua água. Ah, tá. Você quer trocar, por favor? Quer trocar? Tá bom. Não, sabe por quê? Eu vou contar, eu vou entregar. Vai entregar. A água dele é mineral.
E daí eu fui tomar, eu falei, mas a minha é da torneira? Não é possível, agora não. Vou tomar água Agora boa. não. Não, as duas são ouro fino, pode ficar tranquilo. Tem merchan da Ouro Tem Fino? merchan do ouro fino, né? Eu também, é nosso Tudo amigo, aqui né? é tudo jabá, aqui é tudo, tudo acertado. É nosso amigo, tá tudo bem também, vai. E aí, num determinado momento, em face da manifestação da população, a direção da rede entendeu que devia voltar com o jornal da forma como ele era. Daí, você me pergunta, reação. A reação é uma só. Você não pode nem pensar, depois da manifestação de solidariedade que nos foi oferecida pela população. Então, independe de achar que deve voltar, não deve voltar e tal. Você tem que obedecer, até por gratidão, aquilo que a população fez. E foi exatamente isso que eu, acompanhado do meu parceiro, companheiro, afilhado, Paulo Martins, fizemos. Imediatamente, Retornaram. quando a empresa oficializou o convite para o retorno, nós retornamos. Gê, você recebe muita ligação das pessoas que às vezes você está ali, o teu comentário é mais um comentário político, tá? Sim. Você já recebeu ligação de algum político falando, pô, Gebu, que você não tem que me preservar? Tenho certeza que eu recebo muitas dessas ligações. Não sou só eu, claro. Qualquer sujeito que é contundente nas suas observações cria dificuldades, arestas. Nem sempre é bom frisar, nem sempre, Bernardo, a gente tem razão. É porque os assuntos são assuntos jornalísticos, portanto factuais, são colocados no dia a dia do jornal. Eu tenho uma opinião, não significa que a minha opinião seja a opinião correta e que eu tenha razão. Apenas eu e meus companheiros expomos as nossas opiniões. Claro. Claro que eu erro, e erro bastante, mas aí é uma questão de convicção. Qual é a convicção? Eu falo aquilo que eu penso, e nisso quero louvar a Rede Massa de televisão, a diretoria da Rede Massa, porque quando não gostaram, tiraram do ar, voltaram atrás, mas jamais intervieram, no sentido de fale isso ou fale aquilo, ou você está proibido disso ou proibido daquilo. Jamais quiseram pautar você. Não, nem a mim e nem a meus companheiros. Isso é preciso reverenciar, porque é uma empresa comercial, evidentemente tem interesses. Precisa de lucro. Tem esse destino, mas jamais o dono da rede, Carlos Roberto Massa, Ratinho, ou o filho dele, digo o filho porque é aquele vinculado à política, e por conseguinte poderia ser exatamente o mais interessado. Jamais fizeram isso. Insisto, o dia que eles não gostaram, ou que o diretor responsável não gostou, tirou, mudou. A população se manifestou, recebemos o convite para a volta. Nem com o convite para a volta houve pauta. Eles não fazem isso. Não falaram volte, mas façam assim. Não é volta condicionada, é volte à vontade, do jeito que era antes. Do jeito que era. Tudo bem, isso significa que daqui a pouco também, se não gostarem, eu vou tirar de novo. E é assim que funciona. Se o pessoal da CWB entender que você não interessa a grade, que o teu programa não está dando ibope, e dá, eu sei porque já assisti. Obrigado. Não, já assisti, aliás, eu vi a entrevista eu ia falar Jacóia, porque é nosso amigo, mas não é Jacóia, é o doutor Jacóia. Eu assisti, foi sua última entrevista e eu vi. Tá ok. Gê, eu vou para um rápido intervalo e a gente já volta, e para a gente falar de política daí, que eu acho que é o assunto principal. Você quase não gosta, né? Que eu adoro, todo mundo sabe, e que você é a tua especialidade também, você também gosta também. Então vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais debate aberto e G-Book. Paládio, completa sua vida. Estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o jornalista, advogado, comentarista político da Rede Massa,
o Gebuque. Gebuque, vamos falar de política. Gebuque, você não nega para ninguém que você não gosta do senador Roberto Requião. E você já trabalhou, você ocupou cargo no governo dele, ali no segundo governo dele, 2002 a 2006, sim, até um certo tempo do governo dele, você ocupou cargo no governo dele. E você hoje critica contundentemente o nosso senador Roberto Requião. Eu gostaria que você contasse para mim, nunca fiz essa pergunta, sou teu amigo, nunca te fiz essa pergunta, te faço agora. Eu gostaria que você contasse para mim e para os nossos telespectadores o porquê da sua revolta com o senador Roberto Requião e por que você critica tanto ele, tendo sido amigo dele em outros tempos. Bom, eu quero dizer ao telespectador que nessa minha caminhada, eu sempre procurei um político honesto e homens com propósitos republicanos. Homens que não precisassem escrever para que se pudesse neles acreditar. Então, eu vou remontar a história, vou mais atrás. Eu sempre fui ligado ao senhor José Carlos de Castro Martinez e ao Grupo Martinez. Durante muito tempo, adversário político do senador Roberto Requião. Então, eu fui adversário do senhor Roberto Requião, dentro do meu escalão, claro, eu não era o adversário, o primeiro time, mas eu fazia parte de um grupo que tinha uma proposta diferente de Roberto Requião. Analisei a conduta do senhor Roberto Requião no primeiro governo. Portanto, me refiro ao ano de 90 a 94, que foi o período em que o senhor Roberto Requião foi governador do meu estado pela primeira vez. E quero fazer aqui uma confissão de fé ao senhor Roberto Requião. De 90 a 94, eu nunca vi e nunca soube de nada que denegrisse o senhor Requião, sob o ponto de vista da conduta ética e daquilo que interessa ao telespectador, não a pessoa, porque isso não interessa, mas a conduta do administrador público. Uhum. Por isso, mesmo na condição de adversário, eu o admirava. Quando ele foi candidato, em 2000, eu ocupava um espaço na televisão, no Canal 21, do ilustre empresário Luiz Mussi, que é meu amigo até hoje. Uhum. E o Luiz Mussi foi o primeiro... Luiz Mussi é suplente dele hoje no Senado, né? Não, é o segundo suplente. Foi o primeiro colaborador na época, o primeiro sustentáculo da campanha do senhor Roberto Requião. Eu ocupava um espaço da televisão dele, ele disse, nós vamos ajudar o Roberto Requião. Eu não tinha vínculo com ninguém, continuava procurando alguém que tivesse bons propósitos e fosse republicamente honesto com relação à coisa pública. Eu falei para o Mussi, né, porque o Requião não vai me aceitar, eu fui adversário dele, eu advoguei contra ele na ação do Ferreirinha, eu fui advogado naquela ação. Jamais ele vai me aceitar. Para minha surpresa, o senhor Roberto Requião não só aceitou, como o PMDB, que é um partido espetacular, mas falando em partido político, o PMDB, você sabe, você já militou, o PMDB pega no breu, sobe no poste. É o seguinte, você trabalhar numa campanha com o PMDB é absolutamente entusiasmador. Entusiasmante. Não tem jeito, né? Porque... Sou PMDBista até hoje, sou filiado ao PMDB. O pessoal pega mesmo, o 15 não é fácil, e você fazer campanha com o PMDB é uma coisa que marca e fica no seu currículo, e eu tenho gratidão pelo fato de ter participado da campanha vencedora do senhor Roberto Requião na oportunidade. Em 2002. Uma grande virada sobre o Álvaro Dias. Né? Uma virada espetacular e tal, porque o senhor Roberto Requião, indiscutivelmente, é um produto de campanha extraordinário. É um homem que olha fixo para o viewfinder, como eu estou olhando aí na câmera, mente, e você acredita na mentira. Mente, eu falei mente já? Então eu vou repetir, mente e você acredita na mentira. Será que mente tanto, Gê? Mente, bastante. Mas acho que todos eles mentem. Tudo bem, eu não entro no mérito, porque é uma característica das campanhas a mentira. E, evidentemente, o senhor Roberto Requião, como é o melhor produto televisivo político do Brasil, não é do Paraná, o Requião, se tivesse trânsito político e fosse candidato a presidente da República, como
na maioria dos estados brasileiros, não o conhece, como graças a Deus nós o conhecemos aqui, ele seria pule de 10 para a presidência da República. Porque hoje a campanha, Bernardo, convenhamos, é o quê? Televisão. Televisão. E ele é bom na televisão. Não, ele não é bom. Ele é excelente. Ele é o melhor político brasileiro em matéria de televisão. Eu já falei que mente, não? Então eu vou falar de novo. Mente, com aquele olhinho azul, olha para o viewfinder, e eu mesmo, se estiver assistindo o Requião, se não estiver bem prestando atenção, sou capaz de acreditar, né? É verdade. E daí, e o que levou continua você aí. a romper com ele? Aí E ser um crítico feroz dele hoje? Aí é o seguinte... Porque por enquanto você só elogiou ele. Não, e não tenho motivo para não fazê-lo, porque estaria faltando com a verdade. Então. Sim, sim. Voltando à verdade. O senhor Roberto Requião, num determinado momento, me aquinhoa com 2 cargos de absoluta confiança no setor turístico. Continuo agradecendo e continuo elogiando. Num determinado período, eu escrevia uma coluna no jornal Gazeta do Paraná. Introduzem na minha coluna críticas ao então secretário de comunicação dele, Ayrton Carlos Pissetti. E aí, o senhor Roberto Requião me dispensa do governo dele pelo fato de que na minha coluna constavam críticas ao senhor Ayrton Carlos Pissetti. Eu nunca contei publicamente isso, estou fazendo isso em homenagem a você, a família que você tem, a história da sua família comigo. Obrigado. Aí o senhor Roberto Requião mandou me dispensar do governo dele pela tal matéria. Eu escrevia, no final da minha coluna, tinha um capítulo específico, uma no cravo, outra na ferradura. Naquele segmento foi introduzida uma crítica ao Pissetti, não fui eu que escrevi. Depois isso se comprovou numa instrução processual de uma ação que correu, obviamente, na Justiça. Aí o senhor Roberto Requião, apesar de saber que eu não escrevi, que eu nada tinha a ver com aquilo, manteve a minha dispensa, e pior do que isso, durante a instrução processual, afirmou que o secretário dele, que aí sim, aí eu passei a ser adversário, fiz inúmeras investigações sobre a conduta administrativa de Roberto e de Ayrton Carlos. E aí cheguei à conclusão que o Estado era prejudicado, sim. Aliás, até hoje mantenho uma ação na Justiça, na 2ª Vara de Fazenda Pública, contra o Estado do Paraná, contra Roberto Requião e outros, naquela famosa compra da Copel, da participação acionária da empresa Triunfo numa usina, na geração de energia. Essa ação ainda tramita na Justiça. Pois bem, apesar de saber que eu não tinha escrito, e apesar de saber que as críticas de então eram inverídicas, o senhor Roberto Requião preferiu manter aquela de eu jogo o sofá fora para não saber quem colocou. Por quê? Porque naquele episódio os envolvidos eram extremamente ligados a ele e eu era o polo, obviamente, mais fraco da operação. Então ele faltou para o Roberto Requião honestidade de propósitos e, sobretudo, faltou firmeza e caráter. É por isso que hoje, daí eu passei a investigar o Requião. Tudo que ele faz eu investigo. E daí eu passei a chamá-lo, por exemplo, como chamo publicamente de Bob Check-in. Você sabe por quê que eu chamo de Bob Check-in? Por que Bob Check-in? Porque ele é o senador que mais faz check-in à custa da República. É o senador que mais viaja entre todos os senadores. E você acha que ele consegue ser candidato a governador? Você acha que ele consegue, no PMDB, agora em junho, vencer a convenção e ser candidato a governador? Então, preste atenção que eu vou correr o risco aqui. Hoje é terça-feira, nós estamos às 11 horas da noite, um pouquinho mais agora, né? Estou afirmando, pelo que eu conheço de política, o senhor Roberto Requião vence a convenção do PMDB. Por que ele vence? Na minha opinião, por conseguinte, será candidato a governador? Sim. O PMDB é o maior partido do nosso país. É maior que o PT e é maior que o PSDB, isso é indiscutível. O PMDB tem militância de verdade. Eu não acho... Nós sabemos que o PMDB está dividido em 3 segmentos. Um deles representa os senhores deputados, outro deles representa uma parte,
cerca de 20%, são as pessoas ligadas ao senhor Orlando Pessutti, Uhum. e a outra parcela ligada ao senhor Roberto Requião, que é o maior líder do PMDB. Acho que isso é incontestável. Uhum. Por que eu acho que os convencionais do PMDB, cerca de 700, na hora do fecha-rosca, na hora do vamos ver, no dia 20... E muitos deputados estaduais também, né? Não, eu sei. Que estão declarando apoio ao Beto, mas na hora do vamos ver, vão pensar nas suas próprias candidaturas. Então, o que se diz que é interessante para os deputados? A coligação com o PSDB. Eu não discuto isso. Talvez a bancada seja maior com essa coligação. Mas a questão é a seguinte, o deputado tem base. E na base tem os cargos vinculados ao governo. DETRAN, Inspetoria de Ensino, aquilo tudo que compõe a malha política, eleitoral de cada um dos senhores representantes do Legislativo. E que não adianta negar a realidade é essa, sem demagogia, sem hipocrisia. Como eu sei que você conhece a fundo, porque você tem um histórico, apesar de ser jovem, eu estou falando aquilo que talvez as pessoas em casa não saibam, mas é assim que funciona. É bem assim a mecânica. E nesta mecânica, o deputado privilegia o seu mandato, talvez fazendo a coligação com o PSDB. Mas a base do deputado não privilegia, porque daí o governo não é do PMDB, o governo é do PSDB, portanto, de um outro partido. Então, por isso que eu acho que nós chamamos de fecha-rosca, que é a hora da convenção. E aí na convenção, você sabe, o Requião vai lá e decora o discurso do Henrique VIII, que o Benedito prepara para ele de novo, ele vai lá e interpreta e tal, e o pessoal se emociona, isso também vale, porque o voto também vira na convenção. Lógico. Ele é forte para a convenção e eu acho, para mim, a satisfação que ele ganha, porque daí eu vou poder fazer oposição para ele. Claro. Você tem alguma, você tem alguma surpresa aí, caso... Não tenho surpresa, mas eu acho que mesmo não sendo relevante, a gente pode fazer oposição. Cada um de nós pode fazer o seu papel. E eu anseio pela chance de fazer um papel que me possibilite contender com o Roberto. Qual que é a tua avaliação do governo Beto Richa? O governo Beto Richa tem problemas seríssimos na marca e na comunicação. O que significa isso? Na minha modesta opinião, significa que tudo que o Beto faz, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, a sensação do cidadão comum é de que o Beto não fez nada. O que é errado, porque fez, mas não consegue dizer que fez. Então, se você pegar uma obra representativa daquilo que o Beto fez no governo, você encontra bastante coisa. Aliás, como encontra bastante coisa no trabalho de qualquer governador. É inimaginável pensar que um sujeito governa um estado como o Paraná e não faça nada. Claro. Se você me perguntar, Roberto Requião fez bastante coisa, claro que fez. Evidente, ele ficou 8 anos no governo. Então, o Jaime Lerner fez, é indiscutível. E o Beto também fez. E o Beto também fez. Só que, rapidamente, qual é a marca do senhor Jaime Lerner? Lá no tempo que ele ficou no governo. O Anel da Integração, algumas obras físicas, como, por exemplo, o museu, que é uma obra lindíssima. A Renault. O cinturão de indústrias automobilísticas, que está na Grande Curitiba. O senhor Roberto Requião, no primeiro governo, lá atrás, ainda em 90, fez a ligação do Paraná com Santa Catarina, duplicada, salvou inúmeras vidas. É fato. Você pode fazer a crítica que você quiser, mas você não pode contrariar os fatos. Obra é obra, está lá e não tem que discutir. Pois bem, o senhor Carlos Alberto Richa o que fez? Primeiro, devolveu credibilidade ao Estado. Credibilidade negocial e jurídica. Porque o Requião não existe. Requião é um nacional desenvolvimentista, do jeito dele, ele acha que ele é o pai do Estado e que é assim que tem que funcionar e que seria respeitosamente um déspota esclarecido. Como é que funciona com o Beto Richa? O Beto Richa e seu governo obedecem à lei. O Paraná conseguiu trazer milhões e milhões de investimento na industrialização e isso marca um governo. Mas isso quem tem que dizer para o povo não sou eu. Quem tem que dizer para o povo é o secretário de comunicação do Beto Richa, os companheiros dele e, sobretudo, ele.
Uhum. O que você achou da entrevista dele a semana passada no Roda Viva? Demi Boucher, meia bomba. Meia bomba. Meia bomba. Na minha opinião, acho que faltou, exagerou na vitimização. Foi muito vítima. Ele pode até ter sido essa vítima toda que ele disse que ele é. Só que ele não poderia ter se vitimizado tanto, principalmente em rede nacional. E faltou, na minha opinião, para os jornalistas de fora, primeiro o Rogério Galindo, com todo respeito, afrouxou, afinou, não foi macho como é na hora de escrever na Gazeta do Povo. E os outros jornalistas de fora, faltou conhecimento de Paraná e de causa para replicar o governador, porque ele conseguiu sair de todas as complicadas assim, ó. De todas, Ezequias ele saiu assim, então, por que tudo eu ele acho saiu que assim. foi meia bomba? Porque apesar dos jornalistas desconhecerem e do jornalista da Gazeta, que representou a imprensa paranaense, ter feito as perguntas que se imaginava que seriam feitas, que são aquelas conhecidas, a questão do senhor Ezequias, que o governador disse, tá bom, está condenado? Não, então vai ficar onde está. Simples assim. E outras respostas que ele deu com bastante eficiência, essas relativas a quem conhece, e os demais jornalistas trataram o Estado, e aí que está o grave, Bernardo, com a dimensão que é dada ao nosso Estado. Eles não conhecem o Beto Richa, eles não conhecem o governo do Beto Richa, e nós somos o 5º contribuinte da nação. Nós somos o 5º Estado a mandar dinheiro para a riqueza dessa nação. Mas não somos respeitados como devíamos. De forma nenhuma. Nós temos 3 ministros do Estado da República e sem fazer críticas pontuais aos ministros. O Paraná não é lembrado pelos 3 ministros de Estado. Tudo bem, 2 agora, mas tivemos 3, lembrando que a hoje candidata ao governo do Estado do Paraná, a senhora dona Gleisi Hoffmann, foi a 2ª pessoa mais importante da República e foi a paranaense ou paranaense que ocupou o cargo mais importante da história da República. Nenhum outro paranaense ocupou um cargo tão importante quanto que foi ocupado pela senhora dona Gleisi Hoffmann. Gebuque, muito obrigado pela tua participação aqui no programa Debate Aberto. Infelizmente o tempo é curto, a gente tem conversa para mais uns 3, 4 programas, você já está convidado. Espero ter você aqui durante as eleições para a gente comentar o que vai estar acontecendo, a gente já vai saber se o Requião conseguiu ser candidato ou não é verdade? Seguramente vamos saber. Eu só queria aproveitar o espaço para dizer para o pessoal da direção da CWB, dá mais tempo para esse menino, que ele tem um futuro extraordinário. É muito bom esse rapaz. E a televisão, a CWB, tem melhorado muito em seu conteúdo. Você e outros tantos apresentadores do grupo têm contribuído para isso, mas você merece mais tempo. Muito obrigado, Gebuque. Com certeza nós vamos trabalhar para aumentar o tempo do programa aí. E a tua visita aqui na CWB e no meu programa me deixou muito honrado, muito obrigado. E eu tenho certeza que agradeço. Tenho certeza que o Max está vendo lá de cima esse programa e dando risada da gente. Muito provável. Muito provável. Com certeza criticou a você e a mim. Ah, com certeza, né? Com certeza disse que a gente está falando besteira aqui. Sem dúvida. Meus queridos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Terça-feira que vem, às 11 da noite, aqui na CWB TV, estaremos de volta com mais Debate Aberto e agradeço a você e a sua família por ter assistido este programa. O Gebuque, amanhã às 7 da manhã, na Rede Massa, no Jornal da Massa, com os seus comentários extremamente polêmicos. Um abraço e até mais.